Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Como que vocês estão nessa terça-feira maravilhosa? Iniciando aqui mais um Café com a Dani. Esse Café com a Dani que é o número 67 Café com a Dani aqui já com vocês. E para quem nunca participou de um Café com a Dani, como que funciona? Eu sempre trago perguntas que eu recebo por direct, por caixinha de perguntas. Então são perguntas interessantes sobre gestão financeira que muitas vezes é uma dúvida que você tem no seu negócio. Então é uma forma de todo dia de manhã, meia hora de live para você ir aprendendo um pouquinho mais sobre gestão financeira e tirar essa dúvida que de repente também acontece no seu negócio. E quem quiser fazer pergunta ao vivo, pode também colocar aqui no chat que eu tô sempre lendo. Ou se quiser participar ao vivo aqui, dividir a tela comigo e fazer pergunta ao vivo também tá valendo, tá? Só avisar aqui no chat que eu vou estar lendo depois. E é isso, pessoal. A gravação da live eu deixo depois no meu canal Financeirice no YouTube. Então, para quem perder alguma parte da live ou entrar aí no meio, de repente você consegue acessar depois no meu canal dentro do YouTube, tá? E quem estiver vendo essa live aqui pelo YouTube, curta, se inscreva para receber todas as notificações do canal. E vamos iniciar aqui mais uma live. Bom dia, Renan, Bruno, Gugucha, Verônica, Passoni, tudo bem com vocês, pessoal? Como que vocês estão? Eu vou iniciar aqui a live e qualquer dúvida vocês podem ir acrescentando, perguntando também. Beleza? Dani, tenho medo constante. Essa aí é uma dúvida muitas vezes que fica dentro do empreendedor. Às vezes ele não divulga, né? Não demonstra isso, mas é uma coisa que acontece muito. Tenho medo constante de tomar decisões erradas e falhar com o dinheiro da empresa. O que fazer? Bom, esse medo de tomar a decisão errada, né, acontece principalmente, pode acontecer em todos os momentos, né? Às vezes a gente tem todas as informações nas mãos e mesmo assim a gente fica com aquele friozinho na barriga de tomar uma decisão. Isso é normal em qualquer negócio. Só que quanto mais ferramentas, mais dados você tiver no seu negócio, mais confiança você vai ter para tomar decisões. Então, se você está com esse medo constante de tomar decisões erradas, o primeiro passo é você conhecer bem a estrutura de gastos da sua empresa. O que é conhecer essa estrutura de gastos da sua empresa? Saber a movimentação financeira de entradas e saídas dentro do fluxo de caixa e saber o quanto de dinheiro você precisa para rodar a sua operação, para fazer a empresa funcionar. Porque a partir do momento que você tem noção do dinheiro necessário para fazer a sua empresa rodar, você já sabe que você está comprometido com um montante de, por exemplo, R$ 5.000 por mês, que é para pagar despesas fixas, que é para manter o estoque que a sua demanda quer, enfim, para fazer alguns investimentos necessários para a sua empresa funcionar. E a partir do momento que você conhece essa movimentação financeira e sabe que esse é o montante necessário, muitas das suas decisões vão ser embasadas com isso. Poxa, se eu fizer uma compra adicional, será que vai ter dinheiro, esses R$ 5.000 em caixa, para eu bancar a minha operação? Será que eu vou ter que, de repente, correr atrás de algum outro tipo de investimento ou, de repente, fazer uma nova estratégia de vendas para entrar mais dinheiro em caixa para que eu tenha esses R$ 5.000 por mês para bancar as minhas despesas fixas? Então, tudo isso parte do momento que você consegue visualizar as necessidades da sua empresa. E quando você entende essa estrutura de gastos, as necessidades de caixa da sua empresa, as suas decisões elas são muito mais acertadas. Você não vai usar dinheiro à toa que possa prejudicar o caixa da empresa. Geralmente, quando eu visualizo, quando eu faço as consultorias das empresas, um erro muito comum é gasto excessivo em estoque. Então, você vê o estoque está abarrotado de coisa e não sobra dinheiro para pagar contas básicas do mês. Aí você fala, tá, mas tinha necessidade, né, de comprar tudo isso de estoque? Muitas vezes tem um estoque
para 2, 3 meses e o dinheiro para você pagar a conta de internet do mês da empresa está atrasado. E na grande maioria das vezes, essa falta, muitas vezes de noção mesmo, dessa capacidade de compra, né, o quanto você deveria comprar, o quanto que o caixa suporta, acontece porque a empresa não tem essa visualização da estrutura da empresa. E muitas vezes um começo pode ser até algo visual mais geral mesmo, sabe? Não precisa às vezes ir tão no detalhe. O detalhe ele é importante e é isso que eu passo inclusive no meu curso ADL. Ter o registro diário de cada centavo. Mas num primeiro momento, quando você não tem nada, absolutamente nada, está começando do zero, já vale ter o big picture, né? Essa visão geral do que acontece de movimentação financeira da sua empresa, para você começar aos poucos ter mais noção. Então, tudo cai dentro da questão de você realmente conhecer o fluxo de caixa da sua empresa. Tanto a parte dessa estrutura de gastos, e aí tem outras análises que você pode fazer também, né? Uma vez que você já tem um fluxo de caixa implementado, que você já conhece, né? Que você já faz esse registro do dia a dia, aí você vai ampliando essa análise. Então já não é uma análise macro dessa estrutura de gastos. Você vai olhar as projeções. Então, o quanto que eu tenho para pagar nas próximas semanas? O quanto que eu já tenho projetado para receber nas próximas semanas? Uma vez que você já visualiza esse projetado, olha também para o seu histórico, para entender sazonalidade, quais são as tendências de movimentação. Então você junta essas informações, né, dessa tendência de movimentação e do que você já tem projetado nas próximas semanas, e você já fala, poxa, se eu tenho essas necessidades para as próximas semanas, tais pagamentos, pagamentos de funcionário, pagar o boleto com o meu fornecedor, você já tem uma consciência maior se você pode fazer novas compras, fazer novos investimentos para o seu negócio. Poxa, cabe aí um gasto a mais de R$2.000 nas próximas semanas, visto que eu já tenho essas projeções de saída no meu caixa? Então, tudo isso parte no momento que você tem esses dados financeiros em mãos. Sem dado financeiro, essa insegurança vai existir sempre. Esse medo de tomar decisões erradas vai existir sempre. Porque não tem milagre. A gente conseguir acompanhar o que acontece no seu negócio é fundamental para você conseguir tomar essas decisões. E muitas vezes, que nem eu comentei, decisões que você acha que é boba, né? E você fala assim, eu tô comprando estoque, eu não tô perdendo dinheiro, porque é um produto que vai estar lá sempre. Perde dinheiro, sim. Às vezes o produto ele fica obsoleto, ele estraga, né? Se for um produto perecível, ele vai estragar, tem prazo de validade. Você compra um monte de roupa aí de inverno e às vezes não faz tão frio assim. Esse produto vai ficar encalhado, você vai ficar o quê? 1 ano com esse produto até o próximo inverno? Então precisa ter esse meio termo, né? Esse conhecimento do público-alvo, né? Da necessidade de atender a sua demanda, da capacidade de caixa da sua empresa, de realmente, poxa, o quanto que eu posso comprar de estoque, quanto que eu posso fazer de compras de mercadorias, de qualquer outro item para o meu negócio. E aí sim, você colocar todos os dados no papel, entre aspas, que não é no papel, é numa planilha, é num sistema, para você conseguir ter uma visualização bacana, uma visualização gerencial desses dados. E aí sim, parte desse medo e com certeza a insegurança você retira, é um fator que você elimina nessa tomada de decisão. Por que eu falei parte do medo? Porque, que nem comentei no início, né? O medo sempre vai existir quando a gente vai tomar uma decisão.
uma decisão, às vezes não tanto na decisão de compra, né, de compras do dia a dia, não nisso, mas de decisões importantes, de repente de fazer um investimento no seu negócio, de contratar um funcionário. Pense bem, né? Você vai contratar um funcionário, olha a responsabilidade que você tem de assumir com todos, né, os pagamentos trabalhistas, os encargos trabalhistas. Você vai contratar um funcionário hoje, você não vai demitir ele amanhã. Você tem uma responsabilidade como empresa. Então, precisa ter esse planejamento, né? Meu caixa ele suporta isso? Tem condições de realmente bancar esse funcionário a mais? Então, todos esses tipos de análise, por mais que a gente tenha aquele medinho, né? Toda vez que a gente faz, inclusive, uma mudança um pouco mais ousada no negócio, de você colocar um novo produto dentro do seu portfólio, isso envolve dinheiro, envolve tempo, existe um risco. E quando existe um risco, existe um certo nível de medo. Então, esse medo ele sempre vai existir em maior ou menor grau. Mas a gente minimiza esse medo, principalmente a insegurança, quando você toma decisões financeiras com base em dados financeiros. Grande parte da insegurança existente é quando você toma decisões financeiras com base em feeling. Sabe, feeling do empreendedor? Aquele famoso eu acho? Ah, eu acho que vende mais ou menos isso, eu acho. Vai tudo assim, né? É assim as decisões que toma. Na base é mais ou menos assim. Isso é que realmente traz insegurança e medo nas decisões. Mas quando você tem essa consciência financeira da sua empresa, aí sim, com certeza, você pode ter um pouquinho de medo, mas essa insegurança, com certeza, ela é eliminada. Beleza, pessoal? Bom dia para quem entrou aqui. Bom dia, Júnior. Bom dia, Julie, Jeff. Tudo bem, Jeff? Edson, Liliane, Aquarela Moda 1, Engenheiras de Sal. Tudo bem com vocês, pessoal? Quem tiver dúvida, quem quiser participar aqui ao vivo, trazendo pergunta também, só colocar aqui no chat que eu tô sempre de olho aqui nas perguntas. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui na próxima pergunta? Estão tomando um cafezinho aí? Cafezinho, chazinho, agora também no frio é bom, né? Tomar bastante líquido nesse frio aí que é bom. Bom dia. Bom dia de Moçambique. Olá. Orpa Manjati, é isso? Eu falei certo? Orpa Manjati, bom dia. Que legal que você está aí de Moçambique acompanhando o Café com a Dani. Bom dia, Júlia. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a próxima pergunta? Essa pergunta é boa. Saber mais sobre finanças da minha empresa me ajudará a vender mais? O que vocês acham, hein? Quando você sabe mais sobre finanças, você tem aí um desempenho melhor nas vendas? Guguxa, bom dia de Angola. Bom dia, pessoal. Tá internacional hoje aqui, né, a live? Que legal que vocês estão participando, fico feliz. Vocês acham que finanças ajuda a vender mais? Saber mais de finanças ajuda a vender mais? São áreas diferentes, né? A gente aqui, vendas e finanças são áreas diferentes. No Brasil, no momento... curtindo aqui o Brasil um pouquinho, né? Gostoso também. Gente, finanças, sim, ajuda a você ter uma estratégia de vendas melhor, tá? Então, sim, você aprender mais sobre finanças vai te ajudar a ter uma estratégia de vendas melhor. O que acontece? Qual que é a ideia principal, tá, da gestão financeira? A gestão financeira envolve milhares de atividades, milhares de análises, não tem fim, né? Ainda mais dependendo do tamanho da empresa. Mas se a gente for falar em 3 pontos principais da gestão financeira, é controle do quê? De todos os dados financeiros, né? Esse controle, esse registro. A parte de análise, então uma vez que eu registrei, tenho esse controle de dados, eu preciso analisar. E uma vez que eu analisei esses dados, um terceiro ponto principal da gestão financeira
É você fazer um planejamento. Esse planejamento que eu sempre falo para vocês, né? Faço planejamento financeiro de curto prazo, de longo prazo. Então, precisa ter o planejamento para que você consiga, a partir dessa análise, propor melhorias, estabelecer metas. Então, gestão financeira é um conjunto de atividades, né, que te dá uma visão completa sobre o que acontece com o dinheiro da empresa. O que eu posso fazer com o dinheiro da empresa quando a gente fala em planejamento, né? Então, eu tenho hoje um volume de dinheiro, eu tenho um planejamento, eu tenho metas, e o que eu posso fazer com esse dinheiro? Ou hoje eu não tenho dinheiro, hoje está faltando dinheiro em caixa. O que eu posso fazer para voltar a ter dinheiro em caixa? Então esse é o ponto inicial, né? Falando assim, o que é aprender mais sobre gestão financeira? É isso, você ter controle do dinheiro, controle dos dados, você saber analisar esses dados e saber planejar todo esse dinheiro, essas movimentações financeiras do seu negócio. Poxa, que chato, hein? Você fala, nossa, que chato pra caramba a gestão financeira, quero vender, ver o produto indo embora, o dinheiro entrando, essa que é a parte legal, né? Mas a parte chata, ela é muito importante para que a parte legal também aconteça, tá? E na verdade, a parte de análise de planejamento não é chato, tá? Depende do ponto de vista, eu acho topíssimo, né? Guguxa, e precificar os serviços. Sim, é essa parte que eu ia entrar agora, Guguxa. Tem o fluxo de caixa, mas o problema é o planejamento financeiro. São etapas, né, Guguxa? A parte assim de você chegar no planejamento precisa ter bem consolidada essa parte do controle, do registro de dados, a parte de análise, o que acontece hoje no meu negócio, quais são os dados de hoje, esse diagnóstico financeiro mesmo. E aí o planejamento é meio que uma consequência, mas essas duas etapas anteriores ela tem que estar bem consolidadas. E dentro disso que entra a parte de precificação. E aí começa a interligar um pouco mais com a parte de vendas, né? Quando você tem essa gestão financeira implementada e tem esse conhecimento de gestão financeira, aí sim você está muito mais ligado e com um raciocínio muito mais voltado a estabelecer estratégias dentro do negócio e com isso estratégia de vendas. Parte da estratégia de vendas, ela está voltada à precificação também, né? Então aí nesse ponto, quando a gente fala em análise de precificação, finanças e vendas está muito interligado. Por quê? Primeiro, você para ter uma precificação correta, você precisa ter uma gestão financeira bem implementada. Então essa parte de controle, de registro e de análise precisa estar funcionando redondo. Por quê? Porque você vai colocar no cálculo de precificação os custos variáveis dos produtos e dos serviços, as despesas fixas do seu negócio, as taxas de maquininha de cartão. Então tem aquela parte básica, por assim dizer, desse cálculo de precificação que você só vai conseguir se você tiver essa gestão financeira bem implementada no seu negócio. Primeiro ponto. Só que nisso entra também a parte de estratégia de marketing, estratégia de vendas. Você fala, tá, eu tenho um preço ideal de venda de acordo com o meu cálculo de precificação. Porém, você vai pegar esse preço e vai olhar para o seu mercado. Esse preço está adequado com o meu mercado, com os meus concorrentes? Está mais ou menos aí? Ou na média, pode estar acima da média? Está adequado com o valor da minha marca? E aí entra muito a estratégia de vendas, porque ela tem que estar, né? Todo o seu processo de vendas, estratégia de vendas, o que você vai vender, para qual público-alvo, tudo isso faz parte da estratégia de vendas e marketing. E olha só como tudo isso está interligado com finanças. Essa precificação, por mais que você tenha um cálculo
que é uma parte mais assim automática, por assim dizer, né, de colocar os custos variáveis, as despesas fixas, esse preço tem que estar adequado com o valor da sua marca e com o mercado de atuação. Ai, o preço não está muito adequado ao valor da minha marca, ao mercado de atuação. Está muito caro o meu preço em relação aos meus concorrentes e os produtos são semelhantes, não tem um valor muito superior. Então você tem que voltar para a estrutura de gastos e avaliar o que você pode fazer para enxugar esses gastos da empresa. De repente você tem uma estrutura de despesa fixa muito elevada, que está aí onerando essa precificação, onerando o preço do seu produto, do seu serviço. Então, nisso que entra, né, a parte de conhecer essa estrutura financeira da sua empresa e a parte de você conseguir vender mais. Porque uma vez que você tem um preço adequado ao valor da sua marca, a esse mercado de atuação, aí sim você consegue ter um preço adequado que vai te trazer a margem de lucro desejada, que vai atender seu público vai comprar esse produto com esse preço. E tem outras interligações de finanças com vendas, né? Essa questão de vender mais. Olha só que importante, tá? Uma vez que você trabalha bonitinho com o caixa da empresa, conhece essa estrutura financeira, das movimentações financeiras, o objetivo principal é fazer com que tenha dinheiro em caixa. A empresa, para sobreviver, precisa ter dinheiro em caixa. Quando você vai trabalhando para que haja dinheiro em caixa, aos poucos, você vai tendo esse caixa positivo, você vai engordando, né, deixando mais gordinho o seu porquinho, o porquinho da sua empresa, e você vai conseguindo formar uma reserva de reinvestimento. Primeiro você faz a reserva de emergência, de 4 meses, né, o valor das despesas fixas do seu negócio. E depois você já parte para uma reserva de reinvestimento. O que é essa reserva de reinvestimento? É o dinheiro que você vai usar para investir na empresa, para reinvestir na empresa. Comprar equipamentos novos, fazer pesquisa para introduzir um novo produto no seu portfólio. Tudo isso envolve dinheiro. Né? Você quer trazer um produto novo para os seus clientes. Então, muitas vezes você tem que fazer testes. Se for uma empresa que manufatura, né? Você precisa ter vários processos de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, que custa muito dinheiro. Então, você precisa ter esse dinheiro, dessa reserva de reinvestimento para essas situações. E pense bem, toda empresa precisa se renovar ao longo do tempo. Você não pode estar sempre vendendo os mesmos produtos, os mesmos serviços. As coisas são dinâmicas e vão mudando. Então, você vai sempre ter essa necessidade de reinvestir no seu negócio, trazer novos produtos, novos serviços, novas tecnologias, né? E tudo isso custa dinheiro. E você só vai ter esse dinheiro para fazer com que essa empresa, né, consiga cada vez mais trazer produtos diferenciados, consiga vender mais, se você tiver esse controle de caixa. De caixa é importantíssimo, né? Você vê que a maioria das questões que eu trago aqui sempre envolve, em maior ou menor grau, a empresa ter dinheiro em caixa. Mas é que, às vezes, é óbvio, né, quando eu falo assim, mas esse que deve ser o ponto principal do empreendedor. As minhas decisões estão favorecendo o caixa da minha empresa, mesmo que hoje você tome um investimento, você faça um investimento, que o caixa muitas vezes fique negativo por um período, se você está fazendo isso de forma consciente, que você está considerando um planejamento de longo prazo, fala, tá, estou fazendo um investimento hoje, que vai deixar meu caixa aí no 0 a 0, ou às vezes por um período curto, com caixa negativo, vou ter que usar aí uma reserva. Porém, eu sei no meu planejamento que esse investimento ele vai me trazer um retorno futuro maior do que se eu não tivesse feito esse investimento. Então, tudo isso parte
Né? Faz sentido a partir do momento que você tem um planejamento claro para isso. E sempre vai cair nesse ponto, né? Eu tenho caixa na minha empresa, tenho dinheiro na minha empresa para isso. Fazer análise em torno disso, o que eu preciso fazer para que tenha mais dinheiro em caixa. E para ver como as coisas se relacionam, né? De volta, finanças com vendas e marketing. Quando a gente fala de trazer mais dinheiro em caixa, sim, um dos processos é você verificar se tem oportunidades de melhoria no caixa. Tem gastos elevados que podem ser reduzidos. Tem como melhorar a precificação, né, sem perder tanto a demanda, né, as pessoas indo atrás pelos meus produtos, pelos meus serviços. Mas grande parte dessa, como trazer mais dinheiro em caixa, como fazer com que tenha maior volume de entradas no meu caixa, está relacionado com estratégia de vendas. Porque às vezes a empresa tem um produto super bacana, tem um caixa acertadinho, faz o registro bonitinho, mas a estratégia de vendas é péssima. Não tem estratégia. As pessoas não sabem que a empresa vende tais produtos, não consegue divulgar a sua marca, não usa redes sociais, a internet para divulgar a sua marca. Hoje em dia, eu tenho certeza que a maioria de vocês, a grande maioria, tá? Quando precisa comprar alguma coisa na sua cidade mesmo, não importa se é uma cidade grande ou cidade pequena, você dá uma olhadinha no Instagram, ver se a loja tem Instagram, para já saber o que tem lá. Você não vai perder tempo indo em tal loja e de repente não tem o produto que você quer. Todo mundo está fazendo isso. E aí tem muita loja, tem muito estabelecimento que não tem uma conta nas redes sociais, não sabe o que está vendendo. E assim, as coisas estão tão dinâmicas, né? A gente não quer meio que perder tempo com as coisas, que muitas vezes você opta por ir num local que você já viu que tem o produto que você quer. Então, a forma inversa também vale, tá? Não adianta você só focar em finanças e não ter uma estratégia de divulgação, uma estratégia de vendas que foque no seu público-alvo e na exposição do valor da sua marca. Porque caso contrário, as coisas não funcionam. Todas as áreas dentro de uma empresa precisam estar em harmonia. Então é a área financeira, a área de vendas, a área de logística, né, de pegar os produtos com o meu fornecedor no timing certo, de entregar meus produtos para os meus clientes no timing certo. A área de operações, então tudo aquilo, né, que eu preciso para os processos da minha empresa funcionar, principalmente quando tem uma empresa que tem elaboração, né, manufatura, elaboração de matéria-prima em produto acabado. As áreas precisam estar em sintonia. Mas tem várias pessoas na minha empresa trabalhando, faça reuniões periódicas, façam que tudo isso esteja em sintonia. Uma das vantagens, né, das várias vantagens que você tem quando tem uma empresa menor, é que você consegue juntar todo mundo e fazer essas reuniões. Ter essa visão muito mais geral do negócio, né? A comunicação, ela consegue fluir mais. O problema mesmo é quando você trabalha em multinacionais, que tem aqueles trocentos mil departamentos, cada departamento é um mundo à parte. E aí, você sua para conseguir as informações, né? Ter uma comunicação fluida entre tudo. Então, precisa ter esses processos bem estabelecidos, essa comunicação entre todas as áreas, para que o objetivo principal de vender mais efetivamente traga maior resultado financeiro. Porque não é só vender mais, tá? É vender mais no preço certo, com a margem de lucro certa, para daí sim, esse vender mais trazer um resultado financeiro bacana para o seu negócio. Beleza? Bom dia, Danilo. Bom dia, Danilo. Quanto tempo? Fabinho, tudo bem com você, Fabinho? Pati, Ana,
Tamares, quem tiver pergunta, só colocar aqui no chat que eu tô sempre observando, beleza? Vamos para a última pergunta aqui. Essa pergunta é importante. Empresa com dívida. O que posso fazer? Empresa com dívida, eu sempre falo que tem que levantar a bandeirinha de atenção, porque você precisa focar em alguns pontos de análise essenciais para você entender o que está acontecendo no seu negócio, tá? Uma empresa em dívida, uma empresa que não consegue pagar suas contas, que começa a tomar cada vez mais decisões erradas, né? Precisa ter uma análise do que está acontecendo no seu negócio. Então, dentro de várias análises que você pode fazer no seu negócio, quando a gente fala que o assunto é dívida, a minha empresa está com dívidas, tem 5 pontos de análise principais, tá? Primeiro ponto de análise é fazer um diagnóstico financeiro do seu negócio. O que é o diagnóstico financeiro, né? Como está as finanças da minha empresa hoje? Em relação a fluxo de caixa, a saldo de caixa, quanto de dinheiro eu tenho em caixa? Quais são as projeções de entrada? Em relação também à DRE, análise demonstrativa de resultado. Então, para saber mesmo, nesses períodos eu estou obtendo lucro ou prejuízo? Como que está essa estrutura da minha empresa? Estou tendo eficiência operacional? Estou tendo prejuízo? Como que está sendo esse processo? Estou com custos variáveis elevados? Não, o que está pegando mais são as despesas fixas. Então, são análises minuciosas mesmo, tá? Então, tanto no caixa da empresa em relação à movimentação financeira, entradas e saídas, para você entender contas a pagar, contas a receber, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Então, uma análise no fluxo de caixa pelo regime de caixa, um outro olhar na sua DRE para entender a eficiência operacional do seu negócio, pelo regime de competência, né? Então, uma estrutura mais reta, né? Que eu diria, uma estrutura mais certinha no tempo correto, para você entender se essa estrutura está bacana em termos de precificação, em termos de estrutura de gastos. Diagnóstico financeiro completo, tá? O que acontece hoje com o dinheiro da minha empresa e com questão a estratégia financeira, né? O quanto que está sendo o meu ponto de equilíbrio, a minha margem de contribuição. Por que o diagnóstico financeiro? Porque a partir disso você sabe em que ponto a sua empresa está hoje. Você só vai conseguir sair das dívidas se você souber o que está acontecendo hoje na sua empresa, qual é a situação atual. Esse é o ponto de partida. A partir disso você vai juntando outras análises. O segundo ponto de análise é você juntar mesmo todas as dívidas do seu negócio. Juntar mesmo. Por que eu falo juntar? Porque, por incrível que pareça, tem empresas que têm várias dívidas, contas atrasadas. Eu falo, tá, mas quanto que você tem agora de dívidas para pagar? E o empreendedor não sabe. Não viu ainda, não tem ainda a conta, né? Quais são as contas atrasadas, o quanto que tem de parcela de empréstimo, que muitas vezes tem mais de 2, 3 parcelas de empréstimo e perdeu a conta mesmo. Vai meio que pagando as contas sem observar o montante total. E se esse montante total cabe dentro da estrutura da empresa. E por isso, o ponto de partida é fazer esse diagnóstico financeiro. Porque uma vez que você sabe todas as contas que você tem atrasada, as parcelas de empréstimo, dessas dívidas que você tem para pagar, você só vai saber responder se você consegue pagar tudo isso e o quanto disso você consegue pagar se você tiver feito o diagnóstico financeiro. Porque se você somou, se juntou aí todas as suas dívidas, o que você consegue pagar, e viu que está num volume muito maior do que a sua empresa efetivamente pode pagar,
Aí o plano já é outro, que de qualquer forma precisa ser feito, tá? Mesmo que tenha condições, que a sua empresa tenha uma capacidade em caixa, você precisa partir para o ponto 3, que é renegociar as dívidas. Precisa renegociar. Qualquer benefício que você consiga ter, qualquer redução de alguma taxa, ou de repente você fala, olha, eu tenho 3 parcelas da minha dívida, das prestações, das parcelas de empréstimo, que elas não cabem, eu não consigo pagar por mês. Então, se você não consegue, se a empresa não consegue pagar, fatalmente você vai pagar atrasado, com juros altíssimos, vai acabar virando bola de neve. Então, você precisa negociar para que essas parcelas caibam dentro da estrutura da sua empresa. Que sejam parcelas que realmente, né, você fala, isso eu consigo pagar. Só que só vai ter essa clareza do quanto você consegue pagar se você olhar para o caixa da empresa, fazer esse diagnóstico financeiro. O objetivo é tentar eliminar ao máximo essas contas em dívida para tentar ao máximo, né, você pagar o menos de juros possível. E focar, né? Você fala assim, Dani, aí depende dos níveis, né? Que eu falo que as empresas podem ter níveis de dívidas diferentes. Às vezes é pouca dívida, é uma coisa que você consegue consertar, que você consegue quitar em pouco tempo. Mas se a empresa está com muitas dívidas, com muitas parcelas atrasadas, chega ao ponto de você falar, tá, quais parcelas, né? Quais dívidas eu vou priorizar? Geralmente são aquelas que têm a maior taxa de juros, é aquilo que vai onerar mais o seu negócio. E deixar as demais para renegociação, para que faça um sentido, para que tenha, né, um ônus menor dentro do seu negócio. Então, as técnicas para você sair da dívida, para você conseguir pagar isso sem matar a funcionalidade, a operação do seu negócio, né? Porque a empresa precisa continuar operando, precisa continuar comprando matéria-prima, pagando funcionário. É uma análise profunda que precisa ser feita. E sempre buscar renegociar essas dívidas. Qualquer melhoria, qualquer redução de parcela, alguma coisa que você consiga para aliviar um pouco o caixa, já é válido. Quarto ponto de análise é fazer a análise de 5 pontos que eu ensino dentro do curso EDL. Visando o quê? Você melhorar o seu caixa. Então, dentro do meu caixa atual, quais são as oportunidades de melhoria? Eu olhando para o saldo atual, saldo mensal, olhando para a projeção de caixa, olhando numa visão diária mesmo, se eu entendendo, né, quais dias de determinado mês tem maior volume de entradas, de saídas, ver se tem algo para eu adaptar, por exemplo, no prazo de recebimento dos meus clientes. Será que meu prazo de recebimento não está muito alto? Estou vendendo em muitas parcelas, o que acaba atrasando cada vez mais, né? Eu receber todo o dinheiro da minha venda. Então, fazer a análise de 5 pontos e buscar melhorias de caixa para conseguir enxugar a estrutura de gastos e fazer com que aos poucos eu volte a apresentar um caixa positivo. E o quinto e último ponto, quando a gente fala de sair de dívidas, que eu sempre bato um martelo para falar isso para vocês. Precisa saber o que aconteceu para sua empresa chegar nessa situação. O que acontece? Às vezes, no desespero, eu entendo totalmente, a gente quer solucionar o problema de dívida. Então, pagar, fazer renegociação, entender o que pode ser feito. E a gente acaba esquecendo de analisar, parar para analisar por que a empresa chegou nessa situação. E é importantíssimo a gente parar para fazer essa análise. Por quê? Porque se você não souber o que aconteceu para você chegar nessa situação de dívidas, o que garante que daqui um ano, quando as coisas estiverem mais estabilizadas, você não volte a cometer os erros que te levaram a chegar nessa situação hoje? Então precisa saber,
Poxa, será que foram compras desnecessárias no meu negócio? Será que eu fiz um investimento ruim para minha empresa? Comprei algumas coisas que não fazia sentido, fiz um investimento que não deveria, contratei muitos funcionários, sendo que eu não precisava, fiz uma expansão no meu negócio no tempo errado, não precisaria ter feito essa expansão. Então precisa analisar o que aconteceu para chegar nessa situação de dívida, para que você analise se realmente faz sentido passar por isso ou não e evitar esse erro no futuro. A gente não consegue evitar 100% das coisas no futuro, né? Mas quanto mais aprendizado a gente tiver sobre as coisas que aconteceram, tudo isso vai influenciar muito as nossas tomadas de decisões no futuro. Porque você já tem um conhecimento claro das decisões que você tomou no passado e do impacto que ela gerou. Então é sempre trabalhar com essa análise. O que eu fiz para chegar a esse ponto e o que eu poderia ter feito de diferente, né? Para que essa situação não acontecesse. Sempre fazer essa parte de reflexão, de entender alguns processos, para você entender melhor a sua empresa também. Porque de repente a decisão que você tomou numa empresa diferente não teria dado errado. Mas na sua empresa deu. Por quê? Porque a sua empresa tem uma estrutura diferente, tem uma movimentação diferente. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre a sua empresa, melhor vai ser para você tomar essas decisões no futuro. E tentar evitar ao máximo decisões erradas, né? A gente não consegue evitar 100%. Mas o importante é sempre o quê? Vivendo e aprendendo. A gente aprendendo com os nossos erros e melhorando sempre um pouquinho a mais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do Café com a Dani de hoje, o Café 67. E terça-feira que vem temos mais live às 8h27 da manhã. Um beijo, ótima terça-feira para vocês e até mais.